Fala galera, e aí, tudo certo? Tudo na paz? Bom, a gente está iniciando a nossa quinta aula aqui do curso de PHP, né? E eu trouxe alguns temas aqui para a gente abordar. Primeiramente, eu quero falar sobre o PHP, ele é dinamicamente tipado, ou seja, ele tem uma tipagem fraca, né? E isso quer dizer que é o seguinte, quando você cria uma variável, você não precisa dizer o tipo que ela é, né? Então, dessa forma, você tem, ao mesmo tempo que você tem um benefício, você pode ter um problema, né? Ou seja, você definir uma variável sendo inteira e depois você atribuir um valor string para ela, se for um número que pode ser convertido, o PHP vai aceitar. Diferentemente de outras linguagens, né? Tipo Java, o C Sharp, o Delphi, né? Que você compila e na compilação ele vai te mostrar, né? Então como que seria isso, né? Tipo, posso definir aqui, por exemplo, número, né, que recebe o 1. E depois eu posso fazer assim, ó, function, posso criar uma função aqui, calcular, onde eu passo um valor inteiro, né, por exemplo. Então aqui seria número, e aqui eu vou ter abertura, né, e fechamento. Aí aqui eu vou ter o cálculo, né? Então vai ser o seguinte, return recebe esse número que eu passei vezes 2. Esse cara aqui ele vai executar a minha função. Então nesse caso aqui eu não utilizo igual, tá? Eu escrevi errado aqui. Então o return ele recebe o cálculo dessa função. Então para eu chamar essa função seria simplesmente echo calcular. Passo aqui o meu número, então aqui eu vou passar o número. Se eu pressionar F5 aqui, ó, ele vai pegar 1 vezes 2, né, que ele está executando essa função e vai retornar 2. Se eu alterar aqui para... Aqui em cima era 1, né, daí eu pegar aqui, por exemplo, colocar número igual a 2 e passar ele agora entre uma string, ele vai continuar funcionando, ou seja, eu não estou explicitando qual que é o tipo da minha variável, né? Então o PHP ele funciona dessa forma, diferentemente de outras linguagens, né? Então beleza, qual que é a diferença entre o tipo dinâmico e o tipo estático? O tipo dinâmico ele é aquele que eu defino uma variável e ela pode ser alterada. O estático é onde eu defino o tipo da variável e ela não pode ser alterada, né? Então numa linguagem de programação, como eu já falei, Java, C Sharp, Delphi e várias outras, você tem um tipo estático, ou seja, ele não pode ser alterado durante a execução do seu programa, né? Então essa é a diferença entre o dinâmico e o estático, né? Bom, aí vamos falar agora sobre os tipos primitivos, né, do PHP. A gente tem 10 tipos, né? Eles são agrupados em tipos, 4 tipos escalares e os tipos compostos, né, que tem 2 tipos especiais. E aí a gente tem também os 2 tipos pseudotipos, né, que são chamados de mixed e void. Só que esses a gente não vai falar agora, né? Mais para frente a gente vai verificar essas questões, né? Bom, então vamos falar aqui sobre os tipos primitivos, né? Então a gente tem o tipo booleano, o tipo inteiro, o tipo float e o tipo string, né? Então o booleano ele aceita verdadeiro ou falso, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, teste ball, por exemplo, e falar que ele recebe true, ou seja, essa minha variável ela é do tipo true, ou seja, se eu colocar o cursor aqui, ele vai falar que é uma variável que recebeu o valor true. Então essa variável ela é representada como uma booleano, né? Como booleano, que ela recebe um valor ou falso ou true. Um outro tipo de variável seria inteiro, né? Então eu posso definir aqui teste int recebendo o número 1. Ou seja, ele pode ser o número 1, pode ser o número 2, pode ser o número 3, o número 4, tudo isso daqui são valores inteiros. A gente tem também a variável do tipo float, né? Então se eu colocar aqui float, ela vai receber 1.2, ela pode ser 1.5, 2.3 e assim por diante, né? Então ela é uma variável booleana. E o tipo string é o que a gente já viu nas outras aulas, a gente já viu, né? Que ela é separada por
aspas simples ou aspas duplas, né? Você que vai determinar dependendo da necessidade que você tiver, né? Então esses são os tipos primitivos, né? E aqui você pode ver alguns exemplos, né? Então aqui eu poderia colocar Hélio, né, por exemplo, e aqui você tem uma situação em cada um deles, né? Beleza, então esses são os exemplos que a gente tem aqui. Agora, como que a gente pode fazer para definir, para buscar o tipo de uma variável, né? Às vezes eu quero declarar uma variável, né? Eu quero colocar aqui, por exemplo, bol, verdade, e colocar aqui que ela recebe o valor true, né? Como que eu verifico o tipo dessa variável? Às vezes tem alguma função que eu tenho que analisar qual que é o tipo de uma variável, né? Então eu colocaria assim, ó, echo get type. E aí eu passo a minha variável aqui. Então eu vou colocar aqui bol verdade, ponto e vírgula. Dessa forma aqui ele vai dizer para mim qual que é o tipo da variável, ou seja, booleana. Se eu alterar aqui, né, e falar que eu quero a minha variável inteiro, né? Então se eu colocar aqui int verdade igual a 1, e eu trocar aqui, agora eu quero saber da int verdade, e pressionar F5, ele vai trazer aqui, ó, integer, né? Se eu criar agora float verdade e colocar aqui 1.1, jogar aqui, ele vai trazer para mim, né, double. Ou seja, esse cara, ele traz pra gente qual que é o valor, né? E aí eu consigo também, outra forma seria utilizar o vardump. O vardump ele vai mostrar de uma forma diferente, ó. Então se eu utilizar aqui o vardump e passar aqui a minha variável, ele vai trazer, ó, double float 1.1, né? Se eu pegar aqui o int verdade, ele vai trazer double int número 1. Se eu passar a bol verdade, double bool true, né? Então ele consegue fazer essa demonstração para a gente visual de qual é o tipo da minha variável, né? Beleza. Agora a gente tem os tipos compostos, né? Então a gente vai falar aqui sobre o array. O array seria como se fosse um conjunto, uma lista de objetos. Você pode ter uma lista de strings, uma lista de inteiros, né? Então como que eu represento aqui um objeto? Eu posso falar que, por exemplo, pessoas é igual a um array vazio. Dessa forma aqui ele entende que é um array, né? Então se eu utilizar o getType e passar aqui o pessoas, ele vai trazer para mim que é um array, né? Então se eu pressionar F5 aqui, ele vai trazer para mim que é um array, né? Então dessa forma aqui eu consigo dizer que pessoas recebe uma string vazia, né? Por exemplo, né? Um array vazio, né? No caso. Dessa forma aqui eu faço uma criação de um array, né? Então aqui, por exemplo, se eu fosse colocar um array, eu poderia dizer assim: pessoas recebe um array, por exemplo, de Hélio, vírgula, João, vírgula, Pedro, né? E aqui vai funcionar da mesma forma, ele vai dizer para mim que é um array, né? Então se eu mandar imprimir aqui, por exemplo, ó, se eu der um vardump aqui, ó, ele vai trazer todas as pessoas e a sua posição, né? Então ele trouxe aqui na posição 0, né? Porque o array você trabalha com índices, né? Então o índice 0 é o Hélio, o índice 1 é o João, o índice 2 é o Pedro, né? E ele está dizendo aqui para mim que é uma string com 4 posições, uma string com 5 posições. Então essa é a representação do array. Eu poderia ter um array de números, né? 1, 2, 3. E ele vai trazer aqui para mim, na posição 0 é um inteiro, número 1 e assim por diante, né? Então essa é a representação dos arrays, né? Aí eu tenho a opção de fazer uma conversão, ou seja, um cast de uma variável. Então, por exemplo, eu posso forçar ela, né? Eu posso dizer, por exemplo, inteiro é igual
a 5, né? Só que no caso aqui, se eu fizer um echo getType e passar aqui esse cara, ele não é inteiro. Você vai ver que ele vai retornar para mim um string. Então, como que eu converto ele para string? Eu coloco um parêntese, int, antes da atribuição do valor. Dessa forma, ele vai trocar para inteiro. Ó. Você pode ver que ele ficou inteiro. Então, se eu quero forçar, se eu quero fazer um cast, uma conversão, eu utilizo dessa forma. Então, ele vai garantir para mim que esse texto é válido. Então, se eu colocar uma informação aqui que não pode ser convertida, né, ele faz essa conversão, eu imagino que seja, ele troca ele para 1 no caso, né, mas acaba trazendo o tipo dele como inteiro, né, mesmo não sendo um texto aqui. Agora, se eu tentar visualizar aqui, talvez ele vai ocorrer um erro, né? Vamos ver aqui, ó. Não, ele trouxe 0, ou seja, 0 é um inteiro que não foi convertido, né? Então eu poderia fazer algum tipo de teste, né? Tenta converter para mim, se você conseguir, traz o resultado, senão dá um erro para o usuário, alguma coisa assim, né? E a gente tem a opção do modo estrito, ou seja, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma função novamente aqui, ó, posso passar aqui, function, calcular, passar um valor aqui, por exemplo, novamente aqui, num, né, que seria um número, abro e fecho chaves, e passo aqui, return, vai ser o num vezes 5, por exemplo, né? E aqui embaixo eu chamo a função, então eu vou chamar aqui echo, calcular, e eu passo aqui o meu número, né? Então, se eu passar aqui o número 5, ele vai trazer aqui 5 vezes 5 é 25, né? Então, se eu passar aqui entre aspas simples, que é uma string, ele vai funcionar da mesma forma. Só que se eu usar o seguinte, se eu mudar uma propriedade do PHP, que é a mesma coisa que eu tivesse entrado na configuração do PHP e tivesse alterado, se eu falar o seguinte, ó, declare, e eu passar aqui, ó, strict types igual a 1. Dessa forma, ele tem um modo restrito, ou seja, ele restringe o tipo de uma variável. Então, se eu atualizar aqui, continua funcionando. Mas se eu explicitar aqui dentro da minha função calcular, eu passar o tipo, falo assim, ó, eu espero um valor inteiro. Automaticamente, ele já dá um erro. Que ele fala assim para mim, olha, eu estou esperando um valor inteiro ao invés de uma string. Então, por padrão, de praxe, você deve utilizar essa passagem aqui. Se você não tiver o strict mode habilitado, pelo menos ele vai te avisar que o valor que ele espera é uma string, né? Então, se mesmo eu tirando esse cara aqui e entrando aqui na minha declaração, ele vai me avisar que o parâmetro, né, é um inteiro, né? E o retorno também é um inteiro. Então, dessa forma aqui, se eu tirar ali o strict types, pressionar F5 aqui, ele funciona. Se eu voltar aqui o modo strict mode aqui, ele dá um erro, ele fala, olha, você passou um argumento que não é o tipo esperado, né? Ele está esperando um tipo inteiro e você passou um tipo string. Beleza? Então, essa aqui é a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha com o pessoal, deixa um comentário aqui se ficou alguma dúvida, se você tem algo para acrescentar. E eu te vejo na próxima aula. Valeu, até a próxima.